Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast tributário. Eu sou a Paloma, fundadora da Vértice Compliance, tenho 25 anos de experiência na área tributária e hoje nós vamos abordar um tema que está sendo bem relevante para os investidores, empresários, que são os impactos da reforma tributária. E com ela também as teses tributárias que têm sido discutidas e a blindagem patrimonial. Hoje com a gente temos algumas convidadas, a Rosana, a Tuane e a doutora Carol. Então, gostaria que você se apresentasse, contasse do escritório de vocês, para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Olá, bom dia. Meu nome é Rosana. É um prazer enorme, fazer parte desse time. Prazer enorme estar aqui hoje. Eu tenho uns 30 anos de contabilidade. Eu montei a RR Contabilidade há 29 anos. E hoje a gente sabe da importância que é estar junto, unidos a grandes tributaristas. E esse é o meu papel aqui hoje. Contar com o apoio de vocês e saber que eu posso contribuir de alguma forma para essa equipe. Olá, gente. Meu nome é Tuane. Sou advogada tributarista. Fiz maioridade no tributário o ano passado. 18 Parabéns. Anos de área. Muito obrigada. 18 anos de área tributária, sou consultora tributária também, professora e palestrante na área. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para trocar, todas as ideias que a gente vai ter aqui hoje. E o que é legal é porque a gente vai ter pontos de vista diferentes de um mesmo tema. Então temos advogadas, temos uma contadora, temos contadora e advogada, eu sou consultora, então acho que vai ser bem interessante, vai ser bem rico aí essa troca. E obrigada pelo convite. Meu nome é Caroline. Também sou advogada tributarista, estou há 17 anos aí dentro da contabilidade e trago esses dois mundos, da vivência contábil e da área jurídica. O escritório de advocacia é um escritório recente, nós temos há cerca de 2 anos, mas unindo forças aí com o time contábil. A contabilidade está aí desde 97, então nós temos aí uma longa trajetória dentro dessa área. E é um prazer, claro, estar com as minhas friends, minhas bestas, falando sobre esse tema que é super importante, relevante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí frente à reforma tributária. Legal. Doutora Tuane, como que você entende, assim, essa questão, principalmente dos impactos, os maiores impactos que os empresários vão enfrentar? Porque a gente escuta muita história, muita gente ficando enlouquecida, que também tem muita coisa que estão colocando para colocar medo no empresário, né? Sim. Então, desde o pequeno ao grande, qual que você entende, assim, de uma forma bem geral, o impacto de fato que ela vai trazer? Eu acho que a gente tem 2 grandes impactos que a gente precisa pensar, sendo pequeno, médio ou grande, que é a questão dos créditos da não cumulatividade plena. Isso é uma escolha que a empresa vai ter que fazer, vai ter que entender esse jogo, porque isso muda tudo, a partir de agora. Então, acho que é importante a gente falar disso. Até então, a gente não pode tomar crédito de tudo, de todas as despesas da empresa, isso que a gente tem hoje, Só posso fazer isso se eu for lucro real e com algumas limitações da lei. A partir da reforma tributária, eu vou poder tomar crédito de tudo, dependendo de como eu escolher me posicionar. Então, essa escolha, como eu vou me posicionar, é extremamente importante para a manutenção de um negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Simples, nacional, lucro presumido, lucro real, todos vão ter que fazer essa escolha. Então, acho que esse é um grande ponto. E o segundo grande ponto, que é prático também, é a precificação. Então, eu já falo de precificação há muito tempo, já me posiciono nesse sentido, tem mais de 5 anos. E eu acho que os empresários, saiu até uma pesquisa sobre isso, pequenas empresas, grandes negócios, 89% dos empresários têm dificuldade de precificar. Eles não sabem fazer isso. Já não sabem agora, imagina na reforma. Sim. E a gente tem uma mudança significativa nisso, Até então, a gente coloca todos os nossos tributos por dentro. Então, nossa formação de preço, a gente não sabe ali, quando a gente recebe uma nota, o que é o serviço, o que é o produto e o que é o imposto. Isso não vem discriminado pra gente, E a partir de agora, isso virá, Com a reforma, os impostos novos, lá IBS e CBS, vêm por fora. Então, eu acho que esse também é um grande ponto, porque a gente está mexendo no crédito com a economia tributária, com a eficiência tributária. E na precificação com o lucro.
Então, são as duas principais pontas da empresa. Então, eu acho que esses, né, de impacto prático, claro que tudo é importante, né? Você tem que entender a sistemática nova, mas eu acho que esses 2 pontos são extremamente sensíveis para as empresas. É que o pessoal fala muito para colocar medo, né? Assim, porque tem os pontos de alerta, mas também vai ser um grande ponto para os pequenos ganhar competitividade. Exatamente. Então vai ficar todo mundo igualado. A gente vê o pessoal colocando medo nos pequenos, principalmente quem é simples, né? De que vai perder mercado, vai acabar, vai quebrar, vai perder competitividade, mas não é sobre isso. É sobre você ter ao lado profissionais, igual a gente aqui que está discutindo, né? Sim. É uma contabilidade, é uma advocacia, é uma consultoria tributária, que hoje eu me posiciono muito no mercado dessa forma, é uma advogada e contadora, é compliance. Por quê? Porque eu preciso entender como que essa sistemática nova vai funcionar para aí sim eu me posicionar. E como eu vou saber como me posicionar? Através de nós, que somos os profissionais que estamos na linha de frente da reforma. Sim. E mais um ponto de atenção é não deixar isso para frente. Sei que todo mundo ali está muito latente a dor de como que funciona, como que vai ser, muito medo, só que as pessoas não estão se preparando. Querem deixar acontecer para ver o Vou rumo, esperar né? chegar a 33 para resolver isso. E, na verdade, precisa começar a ter essa atenção a partir de agora. Porque a reforma já começou, na verdade, né? Não é só uma questão ali, é a questão da precificação e vai influenciar muito o fluxo de caixa das empresas. Com certeza. Então, é se preparar desde já. É importante ter esses 2 mundos. Sinto isso dentro da contabilidade, porque você vê que não é uma preocupação para o empresário hoje. Ele acha que isso ou não vai acontecer, ou ele não pensa em se preparar. E não vai adiantar ele fazer isso lá em 2032. Agora, a importância de ele adequar sistemas, dele adequar a precificação, rever contratos com fornecedores. Exato. Tudo isso é uma coisa que ele precisa começar a entender e fazer agora. Né? Hoje eu acho que a cultura muda a cultura do país. O cara achar que eu não preciso mais ter um financeiro dentro da empresa, e essa é a base. Hoje você perguntar para o empresário quanto ele gasta por mês num restaurante com a família, ele não sabe, ele não tem essa conta, e tudo isso vai influenciar. Ele vai ter que entender que tudo que é custo dentro da empresa dele, que ele vai poder se aproveitar disso, porém se ele não começar a mexer em sistema e não começar a rever preço, ele não vai ter uma... Porque o empresário, ele reclama, assim, no sentido geral, né? Eu pago muito imposto. Mas também quando a contabilidade, que já tem ali um serviço prestado, também quando você vai falar, parece que você está querendo vender algo. E não é, né? Tem alguns pontos que são importantes, que realmente ali numa rotina de um escritório, ele precisa de uma consultoria, um tributarista que vai lá trabalhar junto nesse trabalho. Porque também com essa questão da reforma, eu acho que muitas pessoas estão deixando de lado nas oportunidades que ela pode ter e que tem que ser revistas agora. A gente está no ano teste, que muitos falaram, não vai ser regulamentado, vai mudar. Poxa, a gente já teve regulamento, em agosto já começa as possíveis fiscalizações. Então, o pessoal está deixando ou para o próximo ano com a entrada da CBS, né? Mas esse ano já era para estar padronizado, tanto sistema, documentos fiscais, contratos revisados. Então, o empresário ele vai precisar mudar a mentalidade dele, que não é porque o tributarista está querendo vender algo, mas assim, de preparar realmente, porque aí sim, não é que a reforma vai acabar com as empresas, mas o próprio empresário vai acabar se mutilando ali do mercado, porque ele não vai ter mais competitividade. É nesse momento que tem que haver uma união mesmo, a necessidade hoje de unificar contabilidade com o tributário, com o estrategista, e isso que a gente está fazendo aqui, ela tem uma importância muito grande, porque somente o contador, ele não faz. Exato. Ele não faz isso. Então, a necessidade de trazer, da gente se juntar mesmo, para ajudar o empresário, essa é a mentalidade que ele tem que ter. Entender que a gente está ali para ajudar, porque a gente sabe que muitos contadores hoje, quando falam, tem um tributarista querendo ver como é que funciona aqui, saber que tem a parte estratégia do tributarista, que a gente precisa disso. Unir todos esses serviços dentro do escritório de contabilidade, como um BPO financeiro, como nós estamos fazendo agora, que é orientar o cliente do começo ao fim, ou seja, ter um serviço
360 graus. Isso é muito importante porque hoje. Porque não é só o empresário, a gente também como profissional, né? Sim. Porque, que nem você comentou, o contador tem uma coisa quando vem o tributarista. O consultor, que nem no meu caso, às vezes fala, vai contratar um advogado, vai tirar o meu lugar, né? E o advogado, por vezes, precisa de um consultor, do próprio advogado, para ter esse manuseio, às vezes de cálculo, alguma coisa que é específica. Então, acho que é importante também os profissionais entenderem que a gente ganha força para um bem maior, que é o empresário crescer. É importante essa sua fala. Eu vou dar até um exemplo da minha prática, né? Fiquei 5 anos, gente. 5 anos. Sim. Para conseguir entrar num cliente. Quase prescreveu. Quase prescreveu o meu direito, exatamente. 5 anos para conseguir entrar num cliente que eu entrei o ano passado. Mas como que eu entrei, né? Você chega... A maior parte das empresas hoje são assim, né? Você chega... A pessoa já tem a contabilidade dela, que é de confiança. Ele pode até reclamar, mas é de confiança. A relação de confiança é de anos. O empresário, ele não tem o hábito de ficar mudando de contabilidade. Não é mesmo? Então, ele tem ali o profissional dele de confiança. Tem o advogado, né? No caso dessa empresa, o advogado era da família, né? É um advogado tributarista da família. Como que a gente iria se posicionar nesse cenário? E era um trabalho que ele precisava e que nenhum dos dois profissionais estavam executando naquele momento. Então, a gente se posicionou estrategicamente como consultoria tributária. Então, o que a gente fez? A gente ajudou o trabalho do advogado, a gente ajudou o trabalho da contabilidade e fizemos o nosso trabalho, né? E assim, todo mundo ficou feliz, entendeu? Sim. Então, eu acho que é difícil a gente quebrar, né? Porque é uma mudança de mindset mesmo. A reforma é isso. É as pessoas entenderem que mudou o mercado. Não é uma reforma tributária, não é uma reforma econômica, é uma reforma econômica. É uma reforma de negócios. Sim. De consciência. De consciência. Ela vai sim, aí nesse sentido não é ser alarmista, mas ela vai sim punir aquelas pessoas que trabalham na informalidade ou trabalham no erro, que estão acostumados a fazer isso. A ideia é deixar os negócios realmente profissionais, né? Então, quem tem esse costume tem que se adequar, né? Não é que, nossa, não vou conseguir fazer mais nada. Não, eu tenho a oportunidade de me adequar e a oportunidade é agora, né? E trabalhar esses profissionais todos que a gente está falando aqui são muito estratégicos. Nós somos estratégicas, né? Cada um do seu jeito, mas sim, toda empresa, pequena, média ou grande, precisaria ter essa estrutura hoje. Então, é importante ter essa questão mesmo da parceria que a gente está comentando aqui, né? Não é competição, é um ajudando o outro. E é muito difícil você mudar a cabeça até mesmo dos profissionais. Porque a reforma tributária, eu sempre falo isso quando eu vou em qualquer evento, né? Eu vou gravar em algum lugar, ela zerou o game para todo mundo. Isso é verdade. Não é? Claro que assim, lógico que quanto mais bagagem você tem, a gente tá falando aqui de 18 anos, 25 anos, 17 anos, 29 anos, quanto mais bagagem, obviamente você entende mais de negócios. Mas a nova sistemática, ela é zerada para todo mundo. Então, quem que vai sair na frente? Quem que vai se destacar? Quem começar primeiro. Quem se antecipar. Por isso que não dá pra, igual vocês duas falaram, não dá pra gente esperar chegar 2033 pra fazer alguma coisa. Tem gente que vai aproveitar essa oportunidade, tem gente que vai ficar se lamentando, né? Sim. E aí, realmente, não tem como. Que realmente tem um impacto muito grande vai ter um impacto pro empresário, não tenha dúvida. Só que onde ele ganha? Ele ganha se antecipando. Exato. Porque rever tudo isso antes é primordial. Até essa parte dele revisitar o cenário dele, né, atual. Porque a gente está falando da entrada da CBS no próximo ano. Então, se extingue aí o PIS e COFINS. Por mais que já tenha, né, a gente já sabe que ainda quem ficar com esse saldo validado de PIS e COFINS esse ano vai conseguir, de alguma forma, compensar com o pagamento do CBS no próximo. Mas como ainda está muito confuso essa questão até do próprio comitê gestor, como que vai ser julgado esses processos, é muito importante que o empresário ele entenda essa condição de revisitar, ver se não tem algum dinheiro parado já no caixa dele, na operação dele, o que pode ser feito. Então, isso também na contabilidade, né, Rosana, você pode até comentar melhor. Porque às vezes a gente fala, não, vamos revisitar a sua apuração. Mas você fez alguma coisa errada? Coisa errada, né? É o que o cara vai falar, né? Sim. Na verdade, isso é você criar um diagnóstico,
né, rever, porque hoje dizem o seguinte, né, o contador, ele não dá mais para a gente ser um simples gerador de guias, você tem que analisar. Tem que ser Só estratégico. que eu tenho um limite, eu tenho que agir de acordo com a legislação, eu tenho que apurar o imposto dele de acordo com a regra atual. Né? Aí você tem uma tese tributária, como tributarista você traz isso, e é o que a gente faz, vamos revisitar sim, vamos rever os cálculos dos últimos 5 anos, vamos entender onde nós podemos melhorar, o que você pode ter, entre aspas, não é comer bola porque o contador ele fez certinho, ele apurou tudo da forma correta. É você entender em que pontos você pode ter uma tese para recuperar um crédito que passou, como a gente fala do PIS e COFINS, nós temos teses trabalhistas também que passam, né? O cara atingiu o teto. Temos teses trabalhistas, então você revisitar os últimos 5 anos e entender o que aconteceu e fazer um caixa com isso, né? Sim. E ainda tem o que para frente ainda, que é o que a gente pode fazer, que é o acompanhamento junto com o tributarista. O que o pessoal confunde muito é até que ponto que entra a contabilidade e até que ponto que entra ali o serviço tributário da consultoria. Quando a gente fala de contabilidade, a gente tem um limite de apurar exatamente aquilo que vem da empresa. Então, eu não posso mudar uma nota fiscal, não posso mudar um XML, um SPED. Isso aí a gente tem responsabilidade sobre o que é feito. Então, a gente apura exatamente o que está ali. Claro que dentro do escopo de consultoria da contabilidade, é importante avisar o cliente, tem alguma coisa incorreto, tem alguma coisa que precisa ajustar, só que ele não dá moral, ele não leva isso a sério. E aí precisa alguém de fora apontar isso para ele de uma forma estratégica, aí sim a gente consegue falar, não, realmente faz sentido a gente rever, tem crédito que é possível recuperar, porque dentro do nosso limite ali é simplesmente chegar a documentação, o arquivo fiscal e fazer a imputação. Sim. E a gente nem pode mudar, né? Sim. Porque o que vem, por exemplo, o que ele registrou, a gente nem sabe pode hoje alterar que documento. sobe direto para a Secretaria da Fazenda. Sim. E o contador é responsável solidário, né? Exato. O cara subiu uma informação no sistema dele, como que eu declaro uma informação diferente? A gente consegue alertar no seguinte, olha, precisa que um técnico reveja aí seu equipamento, tá calculando errado, isso a gente consegue apontar. Uhum. Mas entre descobrir teses tributárias ou você falar, vou rever e montar uma forma de você trazer isso para um crédito, eu acho que já não compete ao contador. Não, e até dando uma contribuição, quando a gente vai tratar de alguma coisa nesse cenário de recuperação de crédito, a gente já encontra muita resistência. Você nem falou de recuperação ainda, o cara já tá te olhando com esse olhão aqui, fiscalizado? Vou receber alguma notificação? A Receita Federal vai vir atrás de mim? Isso não vai me dar um... Vou ser presa? Vou ser preso, E aí, o que eu sempre tento explicar, né? Olha, eu mesmo sempre tive muitos parceiros contadores, né? Eu trabalhei numa contabilidade de 10 anos. Não tenho formação contábil, mas... e eu gosto muito dessa relação contador, advogado ou consultor tributarista, porque eu acho que ela é fantástica. Então, geralmente, quando a gente chega num papo desse de recuperação de crédito, o que eu me posiciono para o cliente da seguinte maneira, independente do contador ser meu parceiro ou não. Olha só, não é um erro, porque a legislação tributária muda o tempo inteiro. Isso não é porque a gente quer, é porque é assim. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um entendimento novo, eu preciso corrigir o que foi feito. Mas não é porque o contador errou, é porque o entendimento mudou. Exato. E ele não tinha condição de saber que o entendimento ia mudar daqui 5 anos. Né? Então, é pra gente quebrar um pouco dessa desinformação que tem nessa área, né? Porque é um mercado, a recuperação de crédito é um mercado um pouco corrompido. Porque realmente existem muitos escândalos, tem gente que realmente faz isso da maneira incorreta e prejudica sim as empresas. Mas eu tento sempre trazer para os meus clientes que é um direito seu. Você pagou o imposto maior, a tese mudou, a lei mudou, o entendimento mudou. E por isso você pode recuperar os últimos 5 anos. E é importante tocar nesse assunto, porque eu vejo que tem 2 lados, né? Tem o crédito, que é líquido e certo. Quando a gente faz essa revisão do imposto, a gente revisita a operação dele, vê uma possibilidade de reclassificação, enfim. E você vê que ele realmente o dinheiro é dele, não tem o que ser discutido. Pois é. Né? Então, assim, é líquido e certo. E tem outros que a gente vê, até acontece com alguns clientes, de alguns escritórios,
Não, vem aqui que eu consigo, você tem esse valor parado por conta de uma tese que tem. Por exemplo, exclusão do PIS e COFINS sobre a própria base, né? Coisas que a gente sabe que está sendo discutido, está lá no Supremo, mas ainda não tem uma pacificação sobre isso. Então, na minha visão, ali existe sim um risco, né? Porque se realmente não for aprovado, enfim. Então, aí vai ter duas vertentes. Que aí acho que seria legal a doutora Tuane e a doutora Caroline também falar sobre isso, porque às vezes na contabilidade, e até eu como tributarista, aí sim vira aquela coisa, né? Olha, não, você pode entrar, mas existe o risco eu estou falando de uma recuperação, de revisitar realmente a sua apuração e vou reclassificar dentro do que a lei realmente permite, já está pacificado. Sem tramóia, né? Exato. Quando a gente fala de novas teses, realmente elas têm lá as suas qualificações, têm uns argumentos que são muito sólidos, a gente entende que faz sentido, mas não está pacificada, né? Pois é. Como é que vocês entendem isso quando o cliente chega e fala, não, mas tal escritório me procurou e falou que tem essa tese? É a mesma coisa que você está dizendo? Como é que vocês têm trabalhado com isso também? Olha, vou começar. Começa. Parou aí. Vou começar. Que a gente geralmente... É assim, né? Eu, além de ser consultora, também sou advogada, né? Então, quando vem um cliente falar sobre tese, geralmente eu falo sempre para ele do risco, primeiramente, tá? Análise de risco, Análise não é, doutora risco, Carol? Vermelhinho, amarelo e verde. O semáforo nosso lá, exatamente. Apresenta cenários. Exato, por quê? Né? Nós não somos as pessoas que vão julgar o processo, E a gente. pessoa confunde isso, né? Pois você vai vender entendeu? a tese, então você tá eu sempre garantindo. falo isso, eu prefiro não vender se a pessoa tá entendendo que eu vou trazer o resultado. Eu não prometo o resultado. Porque o resultado não depende de mim, depende da Carol, não depende de ninguém. Depende do judiciário. Então, se é uma tese que ainda está sendo discutida, é uma oportunidade e não uma recuperação de crédito. São duas coisas bem diferentes. Você tem uma oportunidade dentro da sua empresa, dentro da sua escrituração fiscal, a gente vai apurar e dentro dessa oportunidade que está sendo discutida aqui, a gente achou que se ela for aceita pelo Supremo, você teria tanto de crédito para recuperar. E aí sempre vem o grande problema que se eu vou entrar com o processo, é para garantir o seu direito. Né? Então, você quer fazer? Ou você quer fazer com a pessoa que te ofereceu isso? Você teria, sei lá, 1 milhão para recuperar, mas só se essa tese for julgada procedente. Se não for julgada procedente, você pode pagar o que a gente chama de honorários de sucumbência. Quando você entra com a ação, dependendo da ação que você entra, você é condenado em custas porque você perdeu. Então, esse é o grande risco. Né, eu entro com a ação e vou esperar. Essa ação ela não vai ser julgada agora, ela fica suspensa, porque a gente ainda está lá com uma discussão nos tribunais superiores. A hora que eles julgarem, acabaram os recursos, que foi o caso da tese do século, que é a exclusão do ICMS, da base de cálculo, PIS e COFINS. Essa daí já está pacificada. Por quê? Porque ela foi julgada procedente para o contribuinte. Aí quem entrou teve o direito, né, de restituir os últimos 5 anos. Então, a grande questão do judiciário é essa. Você entra para garantir o direito se a tese for julgada procedente. Que foi o que aconteceu do ICMS lá sobre as transferências, né? Do mesmo grupo. Sim. Então, todo mundo entrou, era algo que todo mundo entendeu que ia dar super ok e acabou caindo, né? Exato. Então, aí você pode... Essa é a questão, é a oportunidade. Se você quiser tentar, é assim que se faz. Mas se perder, você tem que ter a noção do risco, igual a gente estava falando aqui, de que pode ser que você tenha que pagar um honorário de sucumbência também. Né? Tem tributarista vendendo ilusão. Milagre, né? né? Tem gente que vende milagre, né? Exato, não são... E virou modinha vender milagre, né? E não é bem assim. Mas na advocacia eu também trago essa questão da análise do risco pro cliente, pro contribuinte, justamente porque a decisão do judiciário ela é muito certa. Então, às vezes, eu tenho decisões favoráveis em determinado tribunal e desfavoráveis em outro. E trazer essa, realmente, do deferimento daquela tese aí também é algo que vale muito ali no início do processo. Então, deixar isso muito claro para ele, que pode acontecer, como não pode acontecer. Porque também, como a contabilidade, na área jurídica, eles acham que, putz, entrei com o processo, eu vou ganhar...
tem a tese, eu vou ganhar. E a cabeça do juiz, gente, ela muda. É jurisprudência, né? Então eu vou conseguir. Às Porque vezes- aí surge um monte já tá de... pacificado. Não, Às é vezes isso. a mesma, Surge um monte mesma de ministro. petição, o mesmo CNPJ que a gente entra num Sim. lugar do outro, cada um pensa diferente. Isso aconteceu comigo. Eu tive um caso, assim, que era um acontece grupo direto. de empresas. Pois é, infelizmente. Né? Um grupo de empresas, né? E a gente entrou com mandado de segurança, no caso, né? Para as 4 empresas do grupo. Vai dar 3 tiveram liminar deferida e uma não. E eu entrei no mesmo lugar. É. E como explica isso pro cliente? Que ele fala, Pois mas é. como que duas Mas foi por que 3 que não? você ganhou 3 você e outra fez? não? Aí você é ruim, entendeu? É, exatamente isso. E não é isso, a gente depende do judiciário. Realmente, cada vara... Parece loucura a gente falar isso, não é, Sim. Carol? Tem gente que não entende isso, mas cada vara entende de um jeito. É. Aí você tem uma tendência, né? Então você já começa a perceber ali pelos julgamentos que pode ser que tenham julgamentos que estão saindo mais favoráveis e outros mais desfavoráveis. Essa é a análise de risco que a gente faz. Mas para toda tese, todo processo, não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha, gente. Não existe. Então você vai entrar, é um cenário incerto para nós, que somos advogados, e é um cenário incerto para você, que é cliente. Então, enquanto a pessoa não aceitar isso, entendeu? É, porque ele falando, mas eu vou te pagar por algo que eu não sei, né? Exatamente. Mas você vai me pagar porque eu estou Sim. trabalhando para você. Entrar com processo não é fácil, não é, Carol? Você tem que acompanhar todos os prazos. Não é só entrar lá com a petição e pronto, acabou. Mesmo que esse processo fique suspenso, às vezes a gente tem que fazer alguma manifestação, a gente tem que acompanhar a pauta de julgamento, a gente tem que ver o que saiu, se precisar recorrer, a gente vai recorrer. Então não judiciário não é brincadeira, tem muita gente que usa o judiciário para monetizar, não. Inclusive, se você entrar num cenário muito incerto e perder, pelo contrário, você não vai monetizar, você vai ter um custo. Vai pagar. Então, Por isso. Vai pagar o e eu acho advogado que e a é, sucumbência. E até Pois por é. conta disso, às vezes as pessoas acabam deixando de se aproveitar de algo também que vai ser muito benéfico para ela. Como a gente disse, né? Tem muita gente também que fica vendendo milagre, então o empresário, contribuinte, ele fica realmente confuso. Fica com porque medo, né? A gente que é da área, às vezes a gente fica confusa, né? Imagine Então, eles, assim, né? a gente tem que debater, não, mas o que você entende disso? O que você entende daquilo? De vários casos, chama parceiros para ver se tem algum entendimento, então ele também fica. Mas, que nem a gente comentou, né? A reforma tributária, ela não é somente tributária, né? Ela é econômica, inclusive da renda, Sim. né? Com essa questão do adicional aí sobre a distribuição de dividendos, da tese que teve sobre a exclusão dessa tributação. Que é importante a gente comentar, que muita gente também não está sendo falado. Empresas do Simples, a gente entende ali, pelo menos eu vejo que é um bom ponto para eles, porque realmente cai sobre a própria lei dele, sobre essa tributação do adicional. Empresas do lucro real aí, pode ser que para mim, fica muito incerto. Então, acho que seria legal vocês também comentarem sobre isso. Tanto a Rosana com essa questão dos clientes dela que vem. Porque aí quando você oferece algo também, já quer vender tese, já quer, né? Se não pode tributar, por que você já está tributando? E disso também, porque a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem uma tese, pode ser que ela caia e retroaja. Mas será que não vale a pena? Quando a gente estuda, né? E vê que ali dentro da lei, por exemplo, do Simples Nacional, que a gente vê que bate na própria lei dele, que não deveria ter aquela tributação. Uma ilegalidade. Né? Exato. Mesmo que, sei lá, retroaja. Vale a pena você deixar esse caixa agora, perder esse dinheiro agora no seu fluxo de caixa, que pode ser um capital de giro, por algo que não quer entrar porque não quer entrar? Então, essa abordagem também com eles fica difícil, né? Fica. E como é que vocês têm lidado, assim, com essa questão de discutir com o cliente, de, olha, essa daqui eu entendo que vai dar certo, mas eu acredito, não que vá dar certo, por conta disso, né? Porque o empresário, eu vejo que ele tem medo de se aproveitar de algo que tá ali para ser usado. Isso é muito complicado, porque geralmente a gente, quando faz uma análise de risco, você mostra para o cliente, né, quais são os riscos, e geralmente, óbvio que a decisão tem que ser empresarial. A gente não pode tomar a decisão por eles. Mas como eles não têm conhecimento, eles jogam pra gente tomar a decisão por eles. Sim. Né? E é por isso que tem esse conflito, porque aí você fala, não, vamos entrar. Aí você perde e fala, não, mas você que mandou eu entrar. Então fica nesse limbo, né? Mas eu sempre penso assim, o não você já tem. Sim. A tributação majorou porque veio uma lei nova e trouxe isso.
Você já tem isso, não dá para você brigar contra isso. É o que está na legislação. Você tem uma possibilidade. Então, é em cima dessa possibilidade que a gente costuma fazer, né? Vamos olhar como é que tá no judiciário. Vamos entender como eles estão decidindo. Nesse caso do Simples, por exemplo, teve um monte de liminar favorável. Por quê? Porque realmente é uma ilegalidade, né? A gente tá indo contra. Veio uma lei nova? Veio com uma nova regra? Sim, mas tá indo contra a lei que já existia e que não deixou de vigorar. Então, é esse entendimento que a gente, como tributarista, vai estudar e vai falar assim, não, isso aqui tem razão de ser? Se tem razão de ser, eu acredito na tese. Uma tese que eu não acreditava, por exemplo, é a tese do reporto. Que deu esse problema aí que saiu, sei lá, mês passado aí com supermercados. Nunca foi uma tese que eu acreditei. Mas por quê? Porque eu fui estudar ela. Então, pra mim, ela não fazia sentido. Né? Então, eu não... Até fui abordada por algumas pessoas me perguntando sobre isso e foi a resposta que eu dei. Olha... Pra mim, ela não faz sentido. Por conta disso, disso. Mas se você é engraçado, né? Porque quando você fala com alguém desse ramo de mercado, assim... Aí você vai falar de revisão fiscal e ele fala... Não, mas tem um monte de gente que caiu já isso. Eu falei, não, mas não tem nada a ver revisão com o que a gente tá é uma coisa, reporto é outra. Sim, porque inclusive, eu tô fazendo esse trabalho no supermercado. É exatamente isso. Que nem os créditos que você falou de PIS e COFINS... Totalmente aproveitáveis, inclusive num cenário administrativo. A galera faz reclassificação fiscal de mercadoria errado o tempo inteiro. Principalmente mercado. Você é contadora, você sabe. Né? O pessoal geralmente coloca, sei lá, qualquer pessoa para cadastrar os produtos. E tem preguiça em fazer isso. NCM, inclusive. Tudo com o mesmo NCM, Carol. Exatamente. Até porque eles entendem que muitas empresas, e eu falo porque eu trabalhei como gerente fiscal, né? Na área fiscal mesmo, de grandes empresas, tem empresário que entende que classificação de NCM é do fiscal. E não é. Isso é de PCP, de quem faz o produto. A gente pode orientar, né? Sim. Mostrar o que compõe por conta de carga tributária. Mas quem classifica não é o fiscal. A gente não tem capacidade técnica para dizer se aquela classificação realmente é daquele produto, daquela composição. E aí que acontece vários erros também, né? Exatamente. Nessa classificação. Porque tem classificação com uma alíquota, tem classificação com outra alíquota. Na hora que ele joga o NCM, ele não faz ideia o impacto daquilo na tributação nem dele. sabe o que ele tá fazendo. Ele nem né? sabe o que tá fazendo. Esse é o maior problema, é corrigir isso, não poder fazer nada e ter que orientar o cliente. Olha, o NCM, se você não coloca o NCM correto, isso pode causar, às vezes até redução da base de cálculo, um produto que não tem incidência de imposto, então e o cara acha que tá tudo bem. E isso é para o bem e para o mal, né? Exato. Porque para o bem, legal, você vai recuperar, porque o cara realmente pagou errado a classificação. Mas se você pegar, igual ela falou, um NCM aleatório na internet, que você acha que cabe para o seu produto, e esse NCM tem um benefício, só que na verdade você não poderia usar o benefício, você tá pagando imposto a menor e nem sabe. Aí você vem e sofre uma autuação da Receita. Chega o passivo oculto. Exato, chega o passivo oculto, a gente pega bastante isso agora com a própria reforma, né? Quando a gente foi fazer a reclassificação do C-Class-Trib. Exatamente. Que nem a gente tem um cliente comum do fertilizante. Porque a lei antigamente do PIS e COFINS, ele falava a suspensão do PIS e COFINS, alíquota zero, para matérias-primas, para daquela classificada naquele NCM, né? Da TIP no capítulo 31, e suas matérias-primas. Aí pronto, aí veio a reforma que coloca lá a parte do NCM para você classificar. Não, mas antes eu tinha, por que agora eu não tenho? Não, então vamos reclassificar. Não, mas não tem nada, não é assim também. Porque aí você reclassifica, mas a composição do material tá lá que é em barra e o seu em pó. Pois então não tem como. Tá errado, né? E aí você começa a gerar outras discussões, né? Porque aí a pessoa também quer abranger um cenário para se auto-beneficiar. E isso é complicado também, né? E aí volta na estaca zero da necessidade de ter um especialista na área, um tributarista olhando essa sua apuração, vendo a questão da necessidade de aplicar uma tese ali que bate do Simples Nacional, se faz sentido ou não eu ter ali a distribuição do lucro. Pensar numa estrutura de uma holding patrimonial, um planejamento sucessório, uma estratégia efetiva para aquele cliente, né? Então, volta do começo. A necessidade de ter pessoas qualificadas olhando para a sua empresa. Sim, o empresário poder cuidar do negócio dele, eu acho que ele precisa estar bem assessorado, ele precisa entender que é uma composição. Que é investimento. Né? Que na verdade... Exatamente, não é custo. É um investimento, é investimento no negócio dele. E é importante você trazer essa questão da holding, porque a gente vê que, até por conta da reforma,
parece que a gente está ouvindo mais essa questão de hold, compliance, virou moda, né? Assim, porque eu quero ter compliance, eu preciso de uma hold, ficou chique, né? Ficou bonito, né? E a pessoa acha que abriu uma empresa, criou um CNPJ... E botou os bens lá, pronto, tá uma holding. Nasceu a holding. E não é isso, Sim, né? tem um monte, sabia? Um monte de empresário, mas eu já tenho. Eu tenho uma empresa onde eu coloco todos os meus imóveis. Eu falo, gente, e aí você fala, não, mas não é isso. Nas cláusulas assecuratórias, você precisa ter um planejamento, você precisa fazer isso. E essa questão da reforma que pede essa reclassificação, esse estudo, né? Porque, mais uma vez, é uma reforma econômica. Então, você mexe na parte sucessória, você mexe na parte societária, por vezes ali, você vai ter que entender melhor como é que funciona a questão da distribuição de dividendos. Sei lá, tem várias outras questões que nem ninguém fala. O agrônomo, pessoa física ali, vai ter impacto. Então, quando a gente fala de hold, é legal a gente comentar sobre isso também, até para o empresário entender que hold, gente, não é só abrir um CNPJ, né? Não é ter uma outra empresa, que aí você vai ter mais custo com a contabilidade e não vai estar blindado, não vai estar protegido. Então, eu queria que vocês comentassem também sobre isso, né? Sim. Essa questão da importância do plano sucessório, que ainda... Tem muito empresário também que tem aquela questão de que acha que, vou fazer um plano sucessório porque eu vou morrer, vou deixar para alguém. Pensar que né? é só por conta do inventário, né? Reduzir custo com o inventário. E aí a gente vê com um offshore, Isso é clássico, vendendo né? coisas muito, assim, mirabolantes. Não, abra uma empresa aqui, aí abre uma offshore não sei aonde... Que realmente tem vários pontos que são muito importantes ser estudados, porque fazem total sentido. Mas é que nem a gente disse, precisa de um estudo, porque cada caso é um caso, não é porque o seu amigo empresário tem uma offshore em tal lugar que para você vai ser benéfico, ou uma holding, a questão da holding, a função da holding. Então seria legal vocês comentarem sobre isso também. Um risco que eu acredito que é o principal dentro de uma estruturação de holding é a questão da confusão patrimonial, porque isso está muito latente no direito civil. Então, hoje, você misturar questões pessoais com patrimônio da empresa e fazer essa mistura que a gente sabe que acontece. Direto. O empresário ele tem que ter uma contabilidade muito certinha para isso não acontecer. Se tem que estar documentado o seu plano ali da hold, seu compliance, o seu objeto, seu propósito negocial da empresa, não só eu ter um CNPJ. Por quê? Numa ação judicial, o que vai acontecer? Se você tiver essa movimentação em conjunta, é fraude. Então, tudo que você fez deixou de existir ali e você cai por terra. A blindagem que você queria foi embora. A maioria das vezes ele abre uma hold depois que houve um problema tributário. Então isso é fraude. Aí ele é que tem comunica que se mesmo. antecipar, exatamente. A maioria chega, né? Olha, eu tive uma execução, preciso de uma holding. Mas por que, senhor, né? É bem assim. E uma outra questão da holding também que é importante, pegando esse gancho, né, da confusão patrimonial que a maior parte das empresas fazem. Mas hoje você constitui holding com patrimônio, né? Não é só você pensar em escapar de alguma coisa ou escapar do fisco e tal, porque é o que a gente geralmente escuta, né? Mas você tem a questão do ITBI sendo discutida com 3 teses no STF, que não é simples assim, né? Não é você pôr tudo lá pra dentro e achar que você vai ter isenção de tudo, porque não vai. Você tem o ITCMD mudando também, né, entrando com uma alíquota progressiva, assim como o imposto de renda, né? Então, tudo isso precisa ser realmente observado para ver se realmente faz sentido, se realmente vai ter uma economia do ponto de vista da tributação. Um outro ponto também que eu acho que é importante, né, observar numa holding, né? Tem muitas pessoas que constituem, porque existem tipos de holding, né? A empresarial, quando você tem várias empresas e quer colocar tudo dentro do mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, que eu tenho lá benefícios tributários, só que eu preciso pensar também do outro lado. Se eu faço isso, eu estou escancarando um grupo econômico e às vezes para mim pode não ser interessante em alguns pontos. Então eu tenho que estudar todas as áreas que envolvem a empresa, né? Exato. Não é só o tributário. Então, beleza, eu vou falar do ponto de vista patrimonial, vou pôr o patrimônio para dentro da empresa. Maravilha. A gente está estruturando uma holding agora, lá no escritório, que ela é, na realidade, para gerir patrimônio pessoa física. E no caso, a pessoa tem muitos imóveis e ela está com problema. Qual foi o grande ponto? O aluguel.
porque o aluguel também está mudando agora com a reforma. E ela recebe todos esses aluguéis na pessoa física, né? Então, por questão de IBS e CBS poder dar créditos agora também na operação imobiliária, foi uma escolha, entendeu? Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está dividindo em 2 holdings. Uma vai ficar só com patrimônio que não é alugado, porque aí vai fazer o planejamento sucessório, vai ter uma outra finalidade. E a outra vai ficar com o que é alugado, porque tem atividade econômica girando ali, né? Então, é outra questão, né? Para vejam que os impactos são diferentes, né? Não é só você, como vocês falaram, vamos abrir um CNPJ e pôr tudo dentro. Não. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um estudo. E a gente até parou no meio dessa estrutura, porque eu tô tendo que olhar a jurisprudência lá de Fortaleza, porque a maior parte dos imóveis, nesse caso, estão lá, porque eles não estão dando isenção de TBI lá de jeito nenhum. Então, pode ser que eu tenha que mudar ainda a estratégia do que eu tô fazendo, porque senão ela vai pagar ITBI de tudo, na transferência da pessoa física para jurídica. Então tem tudo isso, não é simples assim. Medir, né, se vai ter uma redução. Eu costumo dizer que é pegar os ovinhos da galinha e colocar em várias cestinhas, porque se eu coloco tudo na mesma, ela pode estourar e quebrar todas de uma vez. Se eu penso numa estrutura de segregação ali de empresa, de objetivos, a gente começa a colocar cada ovinho na sua, e você tem o patrimônio ali, a parte financeira separada e com menos risco. Preservado. Exatamente. Preservado. Exatamente. É que o pessoal acha que, assim, é fácil, né? É só apertar um botão, é só abrir um... Só abrir um CNPJ. Só abrir um CNPJ. E essa questão da confusão patrimonial que a Carol comentou, a gente pega muito quando vai fazer a revisão da Capag, por exemplo. Não é porque tá A, B, é só fazer a revisão. Não! Às vezes não cabe a revisão. Não é só isso, né? Porque às vezes você vai pegar para analisar o documento e se você protocola aquilo, aí sim você vai poder trazer um problema ainda para ele, né? Porque principalmente empresas do Simples Nacional que tem essa confusão entre bens da empresa com a pessoa física, e o pessoal, não, mas é só fazer a revisão. Como se fosse lá você entregar que... Isso é muito simples, né? Eu falei, não, meu amigo, a gente vai fazer a revisão... Exato. A gente vai precisar, inclusive, da sua documentação. A gente vai analisar para ver se cabe a revisão, né? Então, aí a gente pega, às vezes, para revisar. Aconteceu um caso que a gente pegou e revisou. E a gente orientou essa questão, né? De talvez abrir uma empresa, regularizar o compliance dele... Aí a pessoa já vem, não, mas você quer me vender outra coisa. Eu peguei para você fazer a transação. Então, é importante as pessoas entenderem qual que é a diferença, né, dos tipos empresariais que a gente tem e para que serve cada um deles. E às vezes no meio de um trabalho que realmente você vendeu a transação, a gestão de passivo. Aí você identifica no meio de um trabalho que você está fazendo... que nós somos, como a Rosana falou, profissionais analíticos. A gente não tá lá só para gerar guia, apertar botão, entendeu? Só para gerar o parcelamento. Exato. Pra gerar então, você às vezes você vai identificar outras questões que ele também precisa arrumar antes até de fazer aquele trabalho que você vendeu. Sim. E você vai ter que arrumar isso. Então, na verdade, ele gerou esse problema. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de orientação, ou porque gerou mesmo, entendeu? Sabendo, né? Consciente. Então, tem que arrumar antes para depois voltar para aquele trabalho que foi vendido. Então... às vezes o tributário é um pouco difícil por conta disso, né? Porque a pessoa, ela acha que é um serviço caro, às vezes ela acha que não tem, né? É difícil você mostrar o valor, porque a gente não vê muito. É incerto dele ter esse retorno. É incerto e você não vê no dia a dia. Eu não vejo você trabalhando, uma blusa, Paloma, né? Eu não vejo você trabalhando, Rosana. Eu não vejo você trabalhando, Carol. A Rosana ainda é a que menos tem esse tipo de questionamento, porque ela é contadora. Ela vai mandar a declaração, ela vai mandar a guia. Mais contato então, direto, eles têm uma noção de que ela tá trabalhando. Ele tá fazendo alguma coisa. Ele enxerga o trabalho. Ele enxerga, eu tô aqui. Exato. Pronto, olha, ela fez a minha guia, então tá bom, ela tá trabalhando. Agora a gente, não. Quando a gente tá fazendo análise... nós somos muito sozinhos nessa parte, né? Porque a gente tá dentro do escritório ali trabalhando. Eu só vou falar com você quando eu realmente precisar, mas não é porque eu não estou fazendo, né? Então o pessoal tem essa dificuldade, às vezes, por vezes, demora mais de 20 dias para analisar toda a documentação, revisar, né? Conseguir toda a documentação. Nada tá acontecendo, né? O cara fala, 20 dias e nada aconteceu. Pois é. Sim, e essa questão... Você ficou 5 anos com a sua empresa errada e nada aconteceu, agora que aconteceu, olha só, né? É bem isso mesmo. E eu acho que é importante nessa questão da gente se reinventar mesmo, né? Por conta de tantos cenários que a gente tá sofrendo.
como foi comentado aqui, zerou o game para todo mundo, né? Então, quem não era da área acaba se filtrando agora, porque surgiu muito tributarista do nada agora, né? Então, todo mundo é tributarista. Pois é. Mas eu sou muito procurada por tributarista. É aquela coisa de, não, que eu preciso saber se você tem um cliente, que eu preciso vender este serviço aqui específico. Aí ele tem um que tem crédito de ICM, o outro tem crédito de PIS e COFINS, Sim. o outro tem... eu tenho que analisar, eu não saio oferecendo isso para os meus clientes. Porque eu tenho... Como é que chama? Precatório alimentício. Esse vai. Sim. Esse aqui vende. Aí o outro que tem pedras. E aí você fica... Até eu tenho um cliente, né? Que ele falou assim, eu deveria ter te ouvido. Um tributarista procurou ele e ele vendeu o precatório. Ele falou, hoje... E ele perguntou. Eu falei, olha, eu particularmente, eu não indico. Dependendo do que você vai fazer, né, se o cara tiver um débito grande, uma coisa... Eu falei, não vale a pena. Aí hoje, toda vez que ele me vê, ele fala, eu deveria ter te ouvido. E para você é bem difícil isso, né? Até porque agora essa questão da contabilidade, a gente vê essas contabilidades, às vezes você paga um valor irrisório, Sim. Faz tudo ali de uma forma mais online, digital. Que aí realmente não vai ter nenhuma análise. E ainda ele acha que não, mas você está cobrando caro porque o outro cobra mais barato e não vê essa questão do valor da técnica, só da equipe, preço. Estrutura, né, que você tem. Exatamente. Então, como é que você vê isso também, essa questão de, parece que você está trabalhando muito ainda, você tem que mostrar mais para justificar hoje você tem outro que cobra mostrar menos. para agregar o valor, porque é o que a Tônia estava falando, contabilidade digital. Hoje um trabalho, você pegar uma empresa assim, simples que você consegue cobrar R$500, tem contabilidade vendendo a R$90. Só que aí o cara, quando ele vai ver o tamanho do, né, hoje não, acho que desde sempre a RR foi uma contabilidade consultiva. Hoje, com a reforma, a gente está trazendo profissionais que realmente consigam fazer um planejamento para o futuro. Que hoje é aquilo que zerou o game. Vamos ter que aprender todo mundo junto. E eu acho que se unir com profissionais competentes, com tributaristas sérios, que sabem o que estão fazendo, eu acho que isso faz toda a diferença. Ninguém oferecer serviço de, eu vendo isso, eu vendo aquilo, a gente não está comprando nada. A gente quer conseguir ajudar o empresário a seguir, né? Porque os próximos 2 anos a gente sabe que vai ser bem difícil fazer o modo antigo e o modo fazer duas atual, apurações. fazer duas apurações. A gente quer agregar valor, né? Hoje a gente acha que a contabilidade, por exemplo, a declaração de imposto de renda, que vai vir tudo pré-preenchido, o contador agora vai ter que diminuir o valor do serviço. Por quê? Vai vir praticamente a guia pronta. Ele não pensa que ele vai ter que analisar tudo aquilo que ele comprou, ele vai ter que prestar muita atenção. Mas o pessoal já sofreu esse ano, né? Com essa coisa de veio tudo preenchido, veio tudo errado. Veio tudo errado. Do jeito que ele está comprando, que é importante ele comprar com crédito, que esse crédito ele vai se utilizar, que muitas empresas, por exemplo, vão ter crédito do insumo, do que ela utiliza ali. Antigamente era só débito e crédito, uma indústria, o cara vai se aproveitar de créditos do copinho descartável, de tudo, né? Que ele compra. Sim. Então, tudo isso ele vai precisar saber antes. E aí ele vai procurar quem? Quem não sabe o que está falando? Ou uma contabilidade digital vai conseguir orientar ele nesse sentido? Que não tem uma pessoa para atender ele. Que não tem uma pessoa para conversar. Né? Tudo bem que com o digital a gente pode agora falar de vídeo o tempo todo, mas estamos próximos do cliente de qualquer jeito. O atendimento humanizado é diferente. Fora a quantidade de obrigações acessórias que nós temos. Fora fazer a que apuração. Vai duplicar, né, Carol? Fazer a apuração agora de 2 tipos de regime diferente com a quantidade de obrigações acessórias existentes. E continuar mantendo as obrigações acessórias. Pois puxando um ponto importante da sua fala, Rô, assessorar esse cliente que uma contabilidade digital não vai fazer. Não vai fazer. Que é você assessorar o cliente no seguinte sentido. Ele tem que entender que agora o fornecedor dele é ativo para ele. O fornecedor dele está totalmente ligado com a apuração de impostos dele. O fornecedor dele pode fazer ele economizar ou ele gastar mais com essa sistemática do crédito. Você toma crédito de tudo que você contrata. Então, por exemplo, você me contratou, você contratou ela. A contabilidade, o jurídico, a consultoria hoje vira também um crédito para você poder utilizar. Sim. Então, se você estiver contratando pessoas
que não são bons fornecedores, né? Não pagam seus impostos em dia para você poder utilizar o crédito, não fizeram os seus cadastros, as suas adequações, para que realmente aquela nota que eu emito para você esteja dentro da conformidade da reforma, para aí sim você poder usar crédito, porque todo mundo fala do crédito. Agora eu posso tomar crédito de tudo. Na lei você pode, mas não significa que na prática você vai. Isso vai impactar muito o prestador de serviço, Sim. literalmente. Sim. E se você pensar no exemplo que você trouxe ali na questão da holding, vou contratar um pedreiro, ele vai precisar emitir nota para meter a sim. dedução. Imagina você falar isso pro pedreiro. Ou não, eu não pago pedreiro, eu vou abrir ali, vou contratar com uma construtora para que o seu custo vai ser maior. Então, isso vai impactar muito. O serviço. E as pessoas não estão se atentando, né? Igual das empresas do Simples Nacional mesmo. Eu e a Carol estava conversando de um cliente dela que a gente estava fazendo parceria. Se você for ver num cenário de reforma, a princípio pode ser que ele não tenha grandes impactos, assim, se você olhar a operação interna dele. Quando você abrange, a pessoa importa, ela faz outras questões que para o Simples Nacional vai importar muito. E gente que não está olhando nessa parte, por exemplo, da importação, quais são os regimes que caem com a importação, o que vai entrar na base de cálculo do CBS, por exemplo, demurrage entra. Então, quem tem problema de canal vermelho vai pagar uma fortuna. Sim. Então, as pessoas não entendem alguns impactos. E quando a gente fala, a pessoa fala, não, mas não é reforma tributária, então é no Brasil. Então, mas se eu importo? Não, meu amigo, mas no desembaraço, você está desembaraçando aonde? Pois é, né? Então, assim... E é ruim isso, por um lado, porque a gente vê que às vezes as pessoas não têm essa informação por conta de alguns colegas também, né, do ramo, que a gente vê muito vídeo. E a mídia, né? Exato, porque a gente mesmo recebe, às vezes, vídeo de cliente que ele manda de um outro e mandou vídeo. É um inferno. Gente, aí eu vou lá e mando um vídeo meu. Olha o meu, que é melhor. Eu gravei um desses. Eu também gravo. Você pode olhar esse também? Porque é muita informação. E que nem eu falo, às vezes a gente fica confuso. Então, as pessoas não estão entendendo, de uma forma geral, o que de fato vai impactar. Impacta tudo. Sim. Só a sua empresa vai começar do zero. Sim. Porque tem, na parte de contratação, o que RH tem a ver? Meu amigo, você não contrata PJ? Você acha que não vai impactar? Pois é. A questão dos benefícios, você acha que não vai impactar? Eu não sei se vocês viram, até nessa sua fala, eu recebi isso de um cliente semana passada. Mas com certeza todo mundo viu, porque saiu muito no Instagram isso. Né? Alguns perfis fizeram, né? Eles colocaram lá um videozinho bonitinho, uma pessoa de carro, né? Uma Ferrari, enfim, aquela coisa, né? Pra chamar atenção. E aí coloca lá, se você abrir uma empresa de consultoria e prestar e emitir nota para sua outra empresa, você vai ter crédito e vai... Vocês já viram isso? E vai conseguir abater impostos. Que isso é uma fraude, né, minha gente? Então, não façam, é uma fraude. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Então, olha o que o pessoal tá vendendo na internet, entendeu? E os nossos clientes, lógico, não é só os nossos clientes, mas qualquer empresário, são vítimas também, porque eles olham pra isso e falam assim... Ah, por que você não me disse que eu podia abrir uma empresa de consultoria? Ou então vai lá e abre, né? E só depois eu te conta. Então, a gente também tem o papel hoje, né? De lidar com essa desinformação também, com as coisas erradas que estão sendo colocadas ali. E educar esse empresário. E acho que isso é o nosso maior desafio. Eu falo por mim, mas eu acredito que vocês concordem comigo, porque é um desafio muito grande. Comece ali na contabilidade. Não é? Eu faço com isso. Aí depois a gente vai ver a parte jurídica, depois é que ele vai sentir, né? É isso. Então, eu vi esse vídeo, eu fiquei abismada, de verdade. Você tem que se justificar. Por que você tá falando é o certo, né? Eu quero abrir uma empresa, aí eu falo, por quê? Porque eu vi na internet que esse é o... Tem certeza, né? Você precisa... Igual da alocação de mão de obra. Quantas empresas... Sim. Vou abrir uma empresa de Simples Nacional, locação de mão de obra. Gente, locação de mão de obra, o KNAI nem pode ser do Simples Nacional. Obrigado. Tive um cliente que fez isso. Vamos começar pelo começo, né? Tive um cliente que fez isso e colocou outro KNAI, nada a ver. Entendeu? Nas empresas. E aí, eu não sei como ainda... Né, até onde eu sei, não aconteceu nada, porque depois eu não continuei, não dei continuidade no trabalho, mas era um risco muito grande, entendeu? Porque não abriu uma, abriu várias, entendeu? Então, e é essa mesma sistemática, eu tô prestando serviço para outra, que é maior, para poder gerar crédito e não pagar.
Só Sim. que isso é uma fraude, na verdade. Aproveitando o Né? gancho, eu sei que é fazer perguntas, mas vocês têm esse problema de o cliente sentar com você pensar toda essa estratégia e aí depois ele fala, não, mas eu vou fechar com outra pessoa. Acontece super. Ele leva todas as suas Não. ideias. As suas Sim. ideias. É. tudo Você que trabalhou de graça pra Exato. ele. Isso acontece principalmente na transação. Sim. Porque às vezes a gente quer, assim, ó, mostrar o valor, né? Do e trabalho. numa reunião você acaba mostrando, né? Faz assim. Como Faz você assim. faz? Tá. Aí você vai conversar com ele de novo. Não, fechei com o contador. Fechei com minha irmã, que é advogada também. Fechei. Então aí Ele esse aprendeu é um com ponto você. ruim, porque Sim. a gente também quer ser honesto na hora de explicar. Na hora de você... Ser transparente. Ser transparente, exatamente. É assim, bom. de Você você não entrega querer... tudo de mão beijada pra outro gente, profissional. porque é claro que assim, ninguém trabalha, ninguém é ONG, né? Mas Sim. eu acho que o honorário é uma consequência. Você quer mostrar, Sim. de fato, o benefício que vai trazer, a Quem é blindagem você, pra quem é seu ele. trabalho. Exato. Aí o camarada também pega aquilo lá, leva e pior, né? Porque você sabe a técnica que você usou pra chegar naquele raciocínio. Pois é. Entrega pro outro, que faz Pois de é. uma forma totalmente distorcida. E depois Por vezes ele volta e fala, tá vendo? Não deu certo o que você ia fazer. E aí, ele se estreba. Ele te ensina, né? Olha, Isso ele te estreba, ensina. porque o cliente, eu perguntei, ele perguntou pra mim, me passa o orçamento pra abrir uma hold. Aí eu passei, ele falou, nossa, mas o contador de fulano abriu por 1.300. Eu falei, ele te vendeu Uma a empresa. abertura Exato. de uma empresa, de um CNPJ. Não uma O que hold. nós te vendemos foi Exato. uma Estruturação. um planejamento, uma estrutura. Então, ele vai continuar. E aí, volta e meia, ele vem. Mas e agora? O que eu faço? Eu falo, agora conversa com aquele camarada E que é, abriu. e é engraçado isso, porque isso acontece tanto para os empresários, a gente nessa forma de contratação, mas a gente percebe também quando a gente vai contratar alguém para trabalhar com a gente. Também. Porque agora Difícil. vê essa questão do, não, a reforma, tô estudando, zerou o game. Então eu super me valorizei agora. Saí de um cargo Sei de mais que assistente e agora não, agora eu sou especialista, porque eu fiz curso De na best. online aí de reforma, eu sei o que é. Sim. Né? E aí você vai contratar, a pessoa não sabe zero, né? Não tem Porque noção, né? É. A gente sabe como é que vai ficar, mas ainda existe algumas métricas que a gente não sabe. Mas peraí, colega, você também precisa saber fazer o atual, né? Porque tá Sim. virando, não virou completamente. Ainda vai tem demorar 8 um tempo anos. ainda. 8 anos pra Exato. você continuar sabendo fazer o antigo. E eu acho que no escritório você deve estar tendo bastante essa dificuldade também, né? De... O cara acha que sabe. Então, como é que é isso, assim, porque assim como a gente tem dificuldade, o empresário tem dificuldade de nos contratar, porque também a gente Sim. tá nessa questão, né, de Sim. muitos, infelizmente, milagres, aí uns bruxos que vendem umas teses, enfim, mirabolantes, Não, mas às na vezes- contratação de mão de obra também tá difícil, né? Chegou o cara lá e falou, não, mas eu tenho 20 anos de área fiscal, área tributária. Eu falo, olha, caso você não tenha entendido, eu vou usar pouco desses seus 20 anos de experiência, entendeu? Porque eu preciso que você esteja atualizadinho com o que está vindo por aí. Porque a gente sabe que isso tá mudando o tempo inteiro, volta e meia bate na trave com uma coisa que é inconstitucional, com algo que é inconstitucional, que é ou bitributação, o cara tem que voltar e refazer a lei e mexer nela. A lei é Então, muito nova ainda, Exatamente. né? Então a gente sabe e disso. essa questão de mão Mas de o obra cara é difícil. chega se sentindo, tá Sim. caro contratar alguém nessa área, né? E o cara, você olha pro currículo feito na IA, que a gente sabe, né? E aí o cara fala, não, fiz um cursinho online e eu sei, eu falo, é impossível. É, porque aí que entra Tá- também tá essa questão da difícil. revisão, né? Porque pensa, a gente é consultor, você tem um escritório com uma equipe grande, você está contratando as pessoas para operacionalizar ali a questão e você confia que aquele profissional realmente está executando. E aí, quando a gente sabe o que pega tá fazendo. aí que pega, às vezes, é uma questão de revisão que a gente fala, putz, aqui deu Deu ruim. não era para ser feito desse jeito. Vamos refazer. Né? E eu acho que esse cenário todo que vocês estão colocando é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo bem, né? Estamos num ótimo momento pro tributário, né? Porque tá mudando tudo e tal. Mas nós que somos profissionais sérios, a gente tem que tomar cuidado para não desanimar. Porque... E por que eu tô dizendo isso? Né? Às vezes, eu também já enfrentei muito do que vocês estão falando em relação, por exemplo, gestão de passivo, né? De você tá lá trabalhando e o cliente virar para você e falar, mas a minha contabilidade fazia. só Ótimo, apertar então um por que a botão. sua contabilidade não fez? Exato. Entendeu? E mesmo que fosse apertar só um botão, entendeu? Mas a gente estudou
para isso, para saber qual botão apertar. Exato. Então eu fico muito nervosa com isso às vezes, porque tudo bem, eu entendo que talvez o seu contador pudesse fazer, o seu consultor pudesse fazer, alguma outra pessoa pudesse fazer, mas você procurou a mim. Então, por que você procurou a mim? Pra você pegar a minha informação e levar pra outra pessoa fazer mais barato? Porque no fim das contas vira uma pechincha, entendeu? né? É isso que vale. Vira uma pechincha. Eu não quero pagar o que você tá me cobrando. Mas você veio procurar um advogado tributarista com 18 anos de área. Então você vai pagar do jeito que eu tô te cobrando. Se você não quiser me contratar, beleza, contrate outra pessoa. Tudo bem, eu não tô, né? Então a gente começou a pensar... Até pra gente não ter o trabalho de graça, como a gente tá falando aqui, né? E isso também é um desafio que eu acabei de implementar. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não. Cobrar a consultoria. Tá? Mas você cobrar um valor de hora, pelo menos, pra reunião que você faz. O cara do Simples, que é uma empresa menor, que tá te conhecendo agora, pode ser que ele não queira fazer isso, tá? Mas a gente... tenta ali, pelo menos um horário. Eu não tô falando pra cobrar R$1.000, não é isso, gente. Mas cobrar um horário de hora técnica. Entendeu? Porque tem advogados... Quando você vai fazer uma consulta, ele não te cobra a consulta? Isso, esse é o exemplo que eu dei para um cliente, entendeu? Falei assim, poxa, sabe? Porque a gente também tem que fazer isso. A gente tem que se valorizar, principalmente agora, nesse cenário. Somos médicos da pessoa jurídica, tá? Tudo que você dá de graça não tem valor para eles, entendeu? Infelizmente é isso. Então... Às vezes é uma tática para conseguir criar um relacionamento com o cliente, para ele poder também te conhecer, saber como é o seu trabalho, beleza. Mas às vezes ele vai realmente pegar todas as suas informações e você já sabe que ele não vai fechar com você. Só que você gastou 1 hora do seu tempo analisando os documentos dele, parando para falar com ele. A gente não tá fazendo isso porque a gente não tem nada melhor para fazer. Não, é nosso trabalho. Então, a gente começou a colocar um mínimo de hora técnica, né? Eu vou parar aqui, mas eu vou te cobrar 1 hora técnica e você vai pagar uma coisa que é mais simples, mais acessível para você, mas também não vou ficar totalmente sem remuneração, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa pra gente também pensar. Eu utilizo essa tática muito no judiciário. Porque normalmente é um caso muito específico que eu vou entrar com determinado tipo de ação. Sim. Né? Então, quando o cliente me procura, eu já coloco ali, para saber qual ação, o valor é X. Na contabilidade, a gente parte de uma ideia que eu preciso mostrar um valor diferente para ele. Então, hoje a gente não cobra. Mas faz muito sentido eu trazer essa realidade do jurídico para a contabilidade. Total. Porque são clientes que a gente perde horas dando uma estrutura ali dentro da própria contabilidade em si. E é difícil fazer as análises, uma hora né? da Ronde. Aí ele falou, não concordo, vou abrir. Trouxe a empresa aberta para eu fazer a contabilidade. Olha que maravilha. Aí eu falei, Ótimo, tá bom, né? vou tratar ela de acordo com o KNAI e o produto que você me trouxer dela. Sim. É isso que eu vou tratar. Porque todo o planejamento, tudo que nós fizemos... A gente tá passando por uma avalanche de desafios, né? Sim. Tanto o empresário, a gente como consultor, porque a gente também é empresária, né? Pois então, assim, lembrando, né? A gente tá passando por um processo que eu acho que cabe aqui vários dias de discussão, né? Mas eu acho que foi importante porque a gente deixou vários insights, tanto para empresário como, né, a gente mesmo como consultor, contabilidade, advogado, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia que a gente não é rival. Eu sou tributarista, que eu preciso da contabilidade para me auxiliar, eu preciso das colegas advogadas para me auxiliar a executar que é um bem comum, gente. É o empresário aí ter liquidez, ter competitividade, né? Não se perder no mercado e principalmente não se perder para profissionais que realmente aí acaba querendo vender alguns milagres. Então, até para a gente encerrar, queria aí que vocês deixassem algum recado, falar um pouco mais do escritório, de vocês. Olha para mim, que é para mim encerrar. Já vamos encerrar. Começa aí, Carol. Bom. Nós somos ali um escritório voltado para a área tributária, focado muito na dor ali do cliente, também, não só na dor, mas na necessidade, no crédito, na felicidade. Temos ali o escritório de contabilidade também, então voltado para empresários. E acho que a principal fala é planejamento, é pensar que o escritório sozinho, a contabilidade sozinha, o cliente sozinho só com o jurídico ou só com o consultor,
ele é só. Quando a gente une pessoas, a gente cria um ambiente forte, onde realmente ele vai ter a sua empresa ali saudável, pensando no fluxo, pensando nas suas necessidades. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, a importância dessa união, ela é fundamental para os nossos clientes, para que eles consigam crescer ali de forma saudável e colocar a sua operação ali. Eu gosto de pagar imposto, né? Pagar imposto é complicado, ainda mais no Brasil, que a gente não tem uma contraprestação disso. Então, é pensar de forma estratégica como que é a apuração daquele cliente. Legal. Bom, vamos lá, vou ser rápida. Eu tenho hoje lá, né, eu tenho 4 empresas abertas, né? A principal é a Tributario, que é a minha consultoria. Eu tenho atuado bastante pela consultoria, tenho um braço educacional na consultoria, né? Então, esse braço educacional é para capacitar consultores, contadores, profissionais da área fiscal, né? Nesse período de transição da reforma, para que eles sejam profissionais analíticos, que é o que a gente precisa, né? Então, tenho ali esse braço, né, dentro da consultoria, mais a questão das palestras. A gente tem uma empresa de BPO financeiro, que nós abrimos exatamente, até pelo que a Rosana falou aqui, né? É uma necessidade agora das empresas cuidarem do financeiro também, né? A gente tem o escritório de advocacia voltado somente para a área tributária, por eu ser, né, advogada tributarista, apesar de ser consultora, e temos uma empresa de perícia e auditoria na área tributária, né? Então, como vocês podem ver, né, respirando tributário 24 horas por dia. E a frase que eu acho que eu posso deixar, que inclusive foi de um cliente que eu queria muito que fosse meu. Na verdade, ele é um conhecido. Mas eu ouvi isso, né, numa entrevista que eu vi dele. Ele é um grande empresário lá do Pará e ele mesmo falou para as empresas, assim, é uma pessoa que evoluiu muito na vida, mas não tem estudo. Então, é muito doido a gente ver isso, né? E ele comentou, qual que é a dica que você pode dar para as empresas? Não deixem para depois. Então, eu acho que é a mesma dica. É uma dica de um empresário, eu também sou empresária, então posso dizer isso. Não deixem para depois, porque a reforma é sobre isso. Quem conseguir se adaptar antes, sai na frente. Que é aquela coisa de quem chega primeiro bebe água limpa. Então, sim, essa é a frase. Legal. Eu acho que a Carol falou tudo sobre a contabilidade. Eu acho que é bem... Aliás, eu tenho certeza, né, que ser uma contabilidade consultiva hoje está fazendo toda a diferença para os nossos clientes. E não tenho outro recado a não ser dizer para os meus clientes e para quem está aí nessa expectativa da reforma, é que realmente se antecipem. Nós estamos aqui prontas, todas as nossas empresas, né? Sim. Trazendo esses insights, realmente para que o cliente se antecipe, traga o problema, traga o que você precisa, que a gente está aqui para resolver e atender todas as necessidades de todos os ramos de atividade. Vamos se antecipar, é isso. Sim. Bom, e o meu é da Vértice Compliance. A gente é um escritório estratégico nessa parte tributária, planejamento tributário. E a gente atua bastante numa parte financeira, que é a implantação de controladoria, de diagnóstico empresarial. E essas questões de regimes especiais que ainda valem aí por algum tempo, né? Que vale a pena ser revisitados. E é sobre isso, então, gente. Vocês viram que aqui nós temos 4 profissionais do tributário. Mulheres. Exato. Temos a contabilidade, temos advogadas, temos tributaristas. E a gente vê que é isso, né? Ninguém cresce sozinho, então não precisa dessa competitividade. Eu acho que a gente está numa fase de unir a nossa profissão e tornar isso muito mais rentável, não só na questão financeira, mas na questão de qualidade do serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer novos podcasts voltados sempre ao tributário, né, que é a nossa especialização, ainda mais agora que tudo vai envolver, né? Se a gente falar de RH, vai envolver tributário. Se falar de financeiro, envolve tributário. E é isso, nos acompanhem aí as nossas redes, que a gente vai deixar após aí para vocês. E aguardamos no próximo podcast tributário. Novos episódios. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Um prazer estar com vocês.